Teleconsultas, monitoramento de pacientes, troca de informações entre médicos, análise de resultados e execução de exames, tudo de forma remota. Estamos falando de uma prática denominada de telemedicina, que vem crescendo de forma exponencial depois que começou a pandemia do novo coronavírus. Para falar sobre este assunto, conversamos aqui no Opinião Pernambuco com Magdala Novaes, que é coordenadora do Núcleo de Telesaúde do Hospital das Clínicas da UFPE, e também Dulcineide de Oliveira, diretora do Núcleo Estadual de Telesaúde da Secretaria de Saúde de Pernambuco, integrante do Grupo de Pesquisa de Informática em Saúde da UFPE. O Opinião Pernambuco também é exibido nas rádios Universitária FM 99.9 MHz e na Rádio Universitária AM Paulo Freire 820 kHz. Bem, sejam bem-vindas. Eu gostaria de começar esse programa a gente tentando se aprofundar um pouco mais no conceito de telemedicina. Doutora Magdala, poderia trazer para a gente um pouco mais de detalhes sobre esse conceito? Primeiramente, agradecer pelo convite. Falar de telemedicina é uma coisa que hoje está muito comum para todos, né? São práticas médicas realizadas à distância, hoje utilizando praticamente a internet como canal de comunicação, mas ela é extensível para todas as outras profissões de saúde, né? Então, por isso que a gente costuma mais utilizar o termo telesaúde, porque a gente poderia ter práticas não apenas por médicos, mas também por outros profissionais, como enfermeiros, nutricionistas, psicólogos. Então, a prática da telemedicina, ela hoje é bem comum no Brasil e no mundo. Isso é uma prática dos dias de hoje ou ela se potencializa nos dias de hoje? Desde quando a gente começa a ter esse tipo de experimentação de uma medicina à distância, doutora Dulcineide? Primeiramente, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui do lado da Magdala, nesse momento com vocês, e já respondendo ao seu questionamento, a prática da telemedicina ela não é tão recente quanto a gente imagina. Obviamente, com a pandemia, houve um crescimento exponencial, como você já colocou, mas desde os anos 60 que a gente já tem experiências, né, utilizando a telemedicina para atendimento remoto, né, no Brasil e no mundo. Esse termo ele não se fecha em si só. A gente, por exemplo, abriu o programa falando telesaúde, vocês ligadas a núcleos de telesaúde. Depois vem telemedicina, a gente fala teleatendimento, teleconsulta. Então, assim, há uma infinidade de termos, né? Essa terminologia aí bastante ampla, e talvez fosse interessante ainda aqui no começo do programa a gente deixar claras essas diferenças. Então, o que seria, quando a gente fala em telesaúde, a gente se refere a quê? E telemedicina seria um recorte dentro do campo da telesaúde? É mais ou menos por aí? Pode continuar, doutora Dulcineide. Então, como Magdala já explicou, assim, no Brasil a gente utiliza muito a questão da telesaúde, um termo mais ampliado, digamos assim, né? A telemedicina, ela está ligada diretamente à prática médica, o termo já do telemedicina significa realmente o atendimento médico à distância, mas hoje a gente já tem várias outras profissões trabalhando, a telefonoaudiologia, a telepsicologia e vários outros segmentos da saúde que se utilizam desses recursos para a sua prática, né, de forma remota. Então, digamos assim. Doutora Magdala, com a chegada da pandemia, a Universidade Federal do Pernambuco, ela colocou em evidência o NUTES. E aí são várias informações que a gente sabe que hoje a senhora pode trazer para a gente acerca do funcionamento desse núcleo. Na verdade, o que é esse núcleo, como que ele se estrutura para um atendimento eficaz, né, com eficiência, à população que está muito necessitando de acompanhamento nesse momento da pandemia. O Núcleo de Telesaúde é um laboratório da Universidade Federal de Pernambuco e, na realidade, a gente já vem estudando essa temática da saúde digital e da telemedicina tem mais de 20 anos. E esse núcleo ele se constituiu como uma unidade instalada no Hospital das Clínicas, justamente para poder, além de pesquisar essas práticas, analisar o impacto dessas práticas, também prestar serviços de telesaúde para a população como um todo, principalmente a população do Sistema Único de Saúde. Então, esse núcleo ele atua fortemente com projetos
que são financiados por órgãos de fomento, né, pelo Ministério da Saúde, por exemplo, e esses projetos, eles promovem justamente o desenvolvimento dessas práticas no âmbito do SUS. Então, o nosso núcleo, ele nasceu de um projeto financiado pelo Ministério da Saúde e até hoje atua com financiamento de órgãos de fomento, né, o MEC também já colaborou, principalmente nesse último, vamos dizer assim, nesse último ano, né, com a chegada da pandemia, então a gente começou a ter mais investimentos nessa área e com isso a gente vem crescendo cada vez mais os serviços que são prestados para a população como um todo. Agora, eu acho que é preciso destacar também que a prática da telesaúde ou da telemedicina, né, se a gente quiser usar apenas o termo telemedicina aqui, ela já vem de muito tempo, mas até 2019 ele era praticado apenas entre profissionais de saúde. A gente não tinha a figura do paciente. A gente não podia fazer teleconsulta, né? A teleconsulta, ela surgiu, ela passou a ser possível no Brasil o ano passado, com um decreto que foi assinado, uma lei que foi promulgada no Congresso Nacional, e com isso permitiu com que a gente pudesse atuar no atendimento direto ao paciente. Ótimo, a gente vai se aprofundar mais ainda nas formas como esses atendimentos estão acontecendo, mas eu voltaria ainda para a doutora Dulcineide para ela falar um pouquinho sobre o funcionamento, como é a estrutura desse núcleo dentro da Universidade de Pernambuco. No caso, o núcleo de telesaúde funciona na Secretaria Estadual de Saúde, né, o núcleo que a gente coordena. Eu gostaria, inclusive, de ressaltar que, para mim, é um prazer estar aqui, porque em toda a nossa história, né, a Universidade Federal foi pioneira nessa estratégia, nesse método, e aí a pessoa da professora Magdala, como uma grande pioneira, todos nós que fazemos telesaúde no estado de Pernambuco, temos a formação pela Universidade Federal de Pernambuco por meio do Núcleo de Telesaúde do Hospital das Clínicas, que é coordenado pela professora Magdala. Então, acho que isso é um legado importante e que nos deu a maturidade necessária para que, no momento de uma pandemia como essa, a gente está preparado para os diversos núcleos do estado de Pernambuco atuarem na oferta, né, de serviços de telesaúde que pudessem comportar esse momento e suportar, né, o momento que a gente está vivendo e oferecer à nossa população as diversas estratégias de telesaúde. Eu acho que isso é uma informação importante para a nossa população. Outra questão é que, assim, a Secretaria, desde 2015, pautou a estruturação de um núcleo dentro da Secretaria Estadual de Saúde. Então, nós temos um papel também de indutor dessa política aqui no estado de Pernambuco, né? Então, nós estamos trabalhando sempre apoiando o desenvolvimento da telesaúde. Existe uma política que foi aprovada no Conselho Estadual de Saúde em 2017 e nós estamos desenvolvendo ações seguindo as diretrizes dessa política que foi discutida e aprovada pelo Conselho Estadual de Saúde. Doutora Magdala, agora trazendo para a questão mais prática mesmo do momento que a gente está vivendo. De que forma, por exemplo, estão acontecendo os atendimentos às pessoas que estão procurando, que estão buscando uma relação direta com o núcleo de telesaúde da UFPE? Veja, no início, como eu comentei, a gente atua desde 2003, né? Então já tem uma estrada. E nesses primeiros anos, a relação era muito um profissional de saúde, ele identificava um caso clínico de um paciente no interior, por exemplo, e discutia esse caso clínico com um dos nossos profissionais teleconsultores. A partir da pandemia, com essa nova liberação, se eu posso dizer assim, da teleconsulta no país, a gente começou a ofertar diretamente o serviço ao paciente. Então, o paciente ele precisa acessar o site, fazer um cadastro, e a partir desse cadastro, ele tem os serviços de telesaúde disponíveis. No nosso caso, a gente está ofertando um serviço de teleorientação por resposta rápida, através de um chat, e também a gente oferta o serviço de teleconsulta, que aí sim é uma consulta no padrão que os pacientes estão mais acostumados, com atendimento médico, com registro em prontuário eletrônico e uma chamada por vídeo. Então, é uma consulta, vamos dizer assim, presencial,
que foi transportada para essa realidade virtual em função do isolamento e do distanciamento que tem sido necessário para todos nós, né, durante a pandemia. Tem sido grande a procura? Olha, sempre foi grande. Eu acho que o Brasil inteiro se mobilizou para ofertar serviço para a população. Desde março do ano passado, quando a situação realmente ficou mais crítica, a gente teve uma restrição imensa de serviços de saúde, de acesso a serviços de saúde tradicionais pela população. Então, a população ficou sem poder regularmente ir para o seu médico, né? Então, houve esse movimento nacional e vários núcleos de telesaúde, como o nosso, disponibilizaram esse tipo de serviço. Então, esse serviço, ele é um serviço que é para ajudar todas as pessoas que têm dúvidas, né, sobre a Covid, como se tratar, e, de certa forma, o volume de atendimento, ele um pouco respeitou essas grandes curvas aí, esses picos que a gente está tendo da Covid aqui no estado de Pernambuco. A gente atende o Brasil como um todo, mas o nosso foco de atendimento é Pernambuco, né? Então, a maior parte dos nossos atendimentos tem sido e tem vindo daqui do estado de Pernambuco. Normalmente, no atendimento presencial, a gente encontra filas de espera, isso tanto no setor público quanto no setor privado, né? As pessoas hoje estão demorando para serem atendidas. Vocês estão acumulando pessoas ou esse processo seria mais célere? Há uma fluidez maior quando se trata de um atendimento à distância, doutora Magdala? No primeiro momento, o volume de atendimento também era em função da disponibilidade de profissionais que a gente tem, né? Então, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele sempre foi estrangulado. Nós sempre tivemos problema de acesso, né? O que a gente fez foi mobilizar o maior volume possível de voluntários, porque o serviço ele funciona com profissionais de saúde voluntários, para atender a demanda como um todo. Então, a gente, graças a Deus, não teve muitos picos de espera, mas o cuidado ele sempre existe, para que a gente não leve para o virtual os mesmos problemas que a gente tem no presencial. Então, no caso do atendimento em tempo real, ou a teleorientação, era para dúvida rápida. Então, a pessoa entra lá, acessa, se o profissional de saúde verifica que é um caso suspeito, aí ele é encaminhado para uma teleconsulta. E aí, sim, é feito um agendamento dessa teleconsulta e, durante esse agendamento, o profissional de saúde vai fazer todos os encaminhamentos que se façam necessários, inclusive com a emissão de receitas, de prescrição, solicitação de exame, para que esse paciente tenha acesso a esses serviços. Agora, a restrição do serviço presencial, ele continua a existir, né? Então, mesmo a gente fazendo um atendimento por teleconsulta, muitas vezes esse paciente ele não tinha onde fazer o exame. Muitas vezes esse paciente demorava muito para ter o resultado desse exame quando ele conseguia fazer o exame, né? Muitos desses pacientes foram cuidados em casa, alguns com situação mais grave foram encaminhados aos serviços de saúde tradicionais, presenciais, mas eles, quando chegaram lá, encontraram a mesma situação que a gente já está acostumado a viver no SUS, que é de superlotação. Então, o que foi possível foi que, com a teleconsulta, a gente pôde fazer uma triagem mais apropriada, a gente pôde cuidar de muita gente em casa, fazendo o encaminhamento e a supervisão sistematicamente para que essa pessoa não agravasse, mas havendo um agravamento do caso, ele precisaria ser encaminhado para um serviço tradicional. Então, eu acho que a telesaúde e a teleconsulta especificamente, ela se complementa ao SUS, no sentido que ela amplia o acesso, né? Então, aquele paciente, aquela pessoa que estava em casa, principalmente pessoas que estavam no interior, elas passaram até essa porta de entrada, ela simplesmente ia lá, se cadastrava. Ela não precisaria, por exemplo, passar por um sistema de regulação do Estado, que é o que acontece no sistema tradicional, né? Então, isso fez com que o acesso fosse ampliado e a qualidade também da assistência que aquela pessoa passou a ter fosse bem melhor, porque ela estava ali contando com alguém em tempo real para lhe auxiliar. Ok. Muito obrigado, doutora Magdala, por essa participação aqui no primeiro bloco. Doutora Dulcineide, a gente tem muita coisa para lhe perguntar também, né, mas a gente faz um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.
Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre telemedicina. Nossas convidadas são a doutora Magdala Novaes, que é coordenadora do Núcleo de Telesaúde do Hospital das Clínicas da UFPE, e Dulcineide de Oliveira, diretora do Núcleo de Telesaúde da Secretaria de Saúde de Pernambuco e integrante do Grupo de Pesquisa de Informática em Saúde da UPE. Bem, doutora Dulcineide, a doutora Magdala fez aí um panorama, né, sobre o funcionamento e a forma como o núcleo na UFPE vem atendendo os pacientes a partir da pandemia da Covid-19. Hoje, nesse momento, o que se passa no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde? Qual o volume de pessoas que hoje tem procurado? Na Secretaria Estadual de Saúde, o Núcleo de Telesaúde tem trabalhado com a teleconsulta, especialmente para os pacientes já atendidos na nossa rede de atenção à saúde. Diferente do núcleo da universidade, a gente trabalha com acompanhamento dos pacientes crônicos que ficaram momentaneamente sem atendimento, né, na nossa rede devido à questão do isolamento social necessário por conta da pandemia. Atualmente, nós trabalhamos com as unidades pernambucanas de atenção especializadas, as UPAEs. Nós temos 4 centros especializados que trabalham com a área de reabilitação. Nós iniciamos a teleconsulta com os pacientes da síndrome congênita da Zika vírus, né? Então, nós temos aí um leque de unidades de saúde que compõem o atendimento pela teleconsulta. Isso já nos deu um volume de consultas realizadas em torno de 24.300 consultas realizadas no período de um ano. Um destaque também é para a teleconsulta na área cardiológica, que a gente vem desenvolvendo com o PROCAP. O atendimento do ambulatório do INR foi mantido durante essa pandemia por meio da teleconsulta e já realizamos em torno de 5.000 atendimentos também. O governo de Pernambuco definiu, junto com a Prefeitura da cidade do Recife, o Atende em Casa como a principal estratégia de atendimento à Covid-19. Então, esse trabalho foi feito em parceria com a Prefeitura do Recife. Então, ficou a cargo do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual atender a população já acompanhada no nosso sistema de saúde, né, na nossa rede de atenção. Doutora Magdala, no sistema presencial tradicional, uma pessoa, por exemplo, tem um hematoma e ela mostra esse hematoma para o dermatologista, e ele analisa ali, né, visualizando, né, fisicamente, presencialmente. No caso do atendimento à distância, é uma imagem. Então, eu pergunto, qual o grau de segurança desse tipo de atendimento e de confiabilidade que o paciente passa a ter diante dessa inovação? O sistema, ele precisa ser um sistema que garanta minimamente a qualidade do atendimento, certo? No caso de algumas especialidades, você tem total condição de fazer um primeiro atendimento por teleconsulta, porque a qualidade da imagem, ela garante uma qualidade, vamos dizer assim, diagnóstica para o profissional. Claro que a gente está falando aqui de uma população aberta, né? Diferentemente do serviço da Secretaria Estadual, no nosso caso, a gente tem 2 tipos de serviço. A gente tem esse porta aberta, e aí a pessoa que está lá na ponta, muitas vezes ela tem um celular, tem uma conexão à internet que não é tão boa, muitas vezes não sabe manusear o equipamento, o smartphone para tirar foto da lesão de pele, etc. Então, isso pode prejudicar, sim, um pouco a qualidade. Mas o profissional, o dermatologista, ele consegue manejar e orientar o paciente para que aquela imagem fique melhor e ele consiga, pelo menos, dar algum tipo de encaminhamento, se o caso é realmente grave, se vai precisar de um encaminhamento presencial. Então, você vai ter várias situações. O que a gente percebeu ao longo desse mais de um ano aí de atendimento? A gente atendia porta aberta completamente, ou seja, qualquer pessoa podia se cadastrar e acessar, e gradativamente a gente começou a abrir as agendas de especialidade do Hospital das Clínicas. E aí sim, eram pacientes que estavam com consultas agendadas no hospital e que precisaram ter essas consultas suspensas.
Então, o que se fez foi identificar os pacientes que estavam em situação mais crítica e os ambulatórios do Hospital das Clínicas começaram a atender esses pacientes que estariam em retorno no hospital. E hoje a gente já tem mais de 20 agendas de especialidades utilizando, nesse caso, para pacientes do próprio hospital. E só para você ter uma ideia, o volume de atendimento tem crescido gradativamente. A gente estava, o ano passado, trabalhando com em torno de 5% das consultas que eram realizadas de modo presencial em modo virtual. Isso vem crescendo, por quê? Porque se percebeu que várias especialidades é possível você fazer um primeiro atendimento, e algumas outras o segmento de pacientes crônicos, como bem falou a doutora Dulcineide. A gente tem, por exemplo, a agenda de oncologia como uma das mais utilizadas, os pacientes com câncer e também os pacientes da área de saúde mental. Né? Então, esses são pacientes que precisam de um segmento de fluxo contínuo e não podem, de forma alguma, deixar de ter esse atendimento profissional, mesmo que ele seja à distância. Então, a gente sabe que vão ter restrições, vai acontecer algum momento em que a conexão vai estar instável, o paciente, mas é possível, sim, fazer um atendimento de qualidade, e o médico, ele é soberano. Então, o médico, ele vai entender os limites e vai ver até onde ele pode ir com a teleconsulta para não prejudicar o paciente, né? Porque isso que está sendo feito é totalmente em benefício do paciente. Doutora Dulcineide, eu gostaria que a senhora falasse mais um pouco sobre esse tópico aí, né? O que é que a medicina, a telesaúde preserva da medicina tradicional, né, na concepção da senhora? E ainda, para fechar mesmo essa provocação que eu tinha feito para a doutora Magdala, como está a confiança dos pacientes em relação a essas inovações? As pessoas, elas já não têm mais nenhum tipo de receio, não tem nenhum tipo de restrição. Como é que está funcionando em nível de Estado? Olha, eu acho que a questão cultural, ela é presente ainda, né? É uma mudança gradual, mas a pandemia nos deixa esse legado importante, né? Nós somos, vou usar a palavra aqui, militante da telesaúde, né, Magdala? Mas a gente está vendo uma disruptura muito grande nesse sentido e nós tivemos a oportunidade, no atendimento, no caso dos pacientes acompanhados, que é o formato que a gente tem trabalhado, de fazer uma pesquisa de opinião. E a gente identificou, eu até apresentei recentemente esse resultado, que há um nível de confiança grande no atendimento dos usuários do SUS. Isso também se dá, eu acredito, devido à questão da videochamada, né? Você estabelece, vê que tem um médico ali do outro lado e que isso passa uma segurança para o paciente. Os grandes movimentos nacionais, todo mundo utilizando a teleconsulta no geral, as preocupações existem ainda e vai ser gradual, a gente tem que pautar no nível nacional para que haja normatizações específicas que possam ancorar esse método para todo o país, num formato de política pública, para que a gente possa garantir a continuidade desse trabalho, mas a gente já identifica resultados muito importantes para construirmos as evidências científicas necessárias para ancorar, dar fundamentação, digamos assim, às normativas necessárias. Obviamente que a gente vai ter um grande debate nacional para garantir a continuidade no pós-pandemia. Mas a gente já tem resultados muito importantes, inclusive relatos dos nossos pacientes, que inclusive indicam para outras pessoas, perguntas nesse sentido foram feitas. A confiabilidade, se deve continuar, 66% já sinaliza que a gente deve continuar no pós-pandemia, então a gente está bem entusiasmado com os resultados iniciais da teleconsulta aqui no nosso estado. A gente só tem agora 2 minutos para fechar o programa, então vou passar 1 minuto para a doutora Magdala fazer as considerações finais, um chamamento e passar informações aí para as pessoas que possam acessar o núcleo, e depois a gente volta para a senhora, doutora Dulcineide. Dulcineide. Como o Dulcineide falou, eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante, a pandemia está tendo alguns desfechos positivos, se a gente pode colocar assim, muito aprendizado de todas as partes, o nível de satisfação dos nossos pacientes é praticamente 100%, muitos ficam surpresos com o serviço, não acreditam que esse serviço está disponível, não acreditam que estão vendo o médico, então eu acho assim que é natural que, como qualquer coisa nova para a população, a gente passe por esse momento de ajustes.
Quem quiser utilizar o serviço, faz www, né, nutis.fpe.br/coronavírus, e lá tem um link da população, onde ele pode acessar o chat ou agendar a teleconsulta. Então, a gente fica muito feliz de ver o Estado de Pernambuco aí nessa vanguarda, como disse a doutora Dulcineide. Então, acho que nós temos aí muita contribuição a dar para o Brasil como um todo, e eu acho que é um movimento extremamente positivo, com a recém-lançada, né, Comissão Parlamentar de Telesaúde, que vai, se tudo der certo, regulamentar de uma vez por todas a prática da teleconsulta no país, que eu acho que é a maior preocupação de todos. Muito obrigada pelo convite. Tá, muito obrigado também, doutora Dulcineide. Então, eu já fui um pouco me antecipando, mas a gente também considera esse momento muito positivo. Acreditamos que a regulamentação vai ocorrer, que temos hoje experiência aqui em vários núcleos importantes do nosso estado, e consideramos que não tem volta, né? A telesaúde, a teleconsulta especialmente, a gente deve estar utilizando não só para a questão complementar, mas como essa experiência que a universidade já nos traz de um primeiro atendimento já sendo feito pela teleconsulta, né? Então, nós temos aí uma transformação digital social importante acontecendo, né, na área de saúde, na educação, em todas as áreas da sociedade, que vão favorecer o crescimento e a permanência dessas ações de telesaúde no nosso estado e no nosso país. Ok, para você que nos acompanha nas rádios, eu sou Valdir Oliveira e acabei de entrevistar Magdala Novaes, que é coordenadora do Núcleo de Telesaúde do Hospital das Clínicas da UFPE, e Dulcineide de Oliveira, que é diretora do Núcleo Estadual de Telesaúde da Secretaria de Saúde de Pernambuco e integrante do Grupo de Pesquisa de Informática em Saúde da UPE. A todos e todas, o nosso muito obrigado, e a gente se encontra em um próximo programa.